Olá, Terra. Eu sou Alec Baldwin, astro de TV. Andam dizendo por aí que a TV apodrece o seu cérebro. Isso é um absurdo. A TV apenas amolece o seu cérebro, como uma banana podre. E para levar você até o final desse caminho, criamos o Hulu. O Hulu manda o sinal da TV diretamente para o seu laptop, te dando muito mais desses shows amolecedores de cérebro. E você quer, em qualquer tempo, em qualquer lugar, e grátis. Eu só atuo assim porque eu quero o teu amor. Veja, veja. E o melhor de tudo é que você não pode fazer nada para deter-nos. O que vai fazer? Desligar sua televisão ou seu computador? Uma vez que seu cérebro está reduzido a uma massa, nós o arrancaremos, como se tira a polpa de uma fruta, e o engoliremos. Creio que eu já estou babando um pouco. Porque somos extraterrestres, e assim somos todos. Hulu, um plano maligno para destruir o mundo. Aproveite. The Illuminati, as the popular term for them today is, a group which has been around for thousands of years on this planet. They came from off of this planet and interbred with humans. They are reptilian. They have their chosen bloodlines, and they continue to try and keep their genetics pure and interbreed with these chosen bloodlines. These beings are part human and they are part reptilian, and they continue to run the planet. They are our world leaders, and nobody at this current time who is a government leader is there running the countries unless they were put there by them or they are one of them. The Wrangle apparently shape-shifting into some sort of reptilian non-human form. Disregard all the distortions and image artifacts caused by post-edition zooming, and pay close attention to how his head features suddenly change. Did his shape-shifting device fail during Obama's speech, in the middle of an amphitheater crowded with people? Is he an actual reptilian humanoid? Is he one of the Anunnaki? Is he a tall grey bio-android, or what? Bloodline, in my particular case, I was a slave. And to them, most of humanity, or all of humanity, they consider inferior. They consider humanity a resource to be used for their purpose. They are at a time, a very important time right now, when they are working with some new energies on this planet that they don't work well with. So a lot is coming out into the open, and that is higher law, that it must come out into the open. And they are under higher law also. I was chosen for what I did
and for my involvement because my family was bloodline. My mother's family, all I knew growing up was that they were Irish for generations, not even any brown-eyed people among them. My mother, her sister, went back to Ireland and researched the bloodline, the family genetics, in the early 70s. And I was told that the original family on the father's side actually came from the south of France. Now, anyone that has done any reading from some well-known authors at this point know that southern France plays a major role in this. That is the source of Merovingian bloodline. On the other side, in her family, it has been told to me that her mother's father was a ritual statistician with the Quaker Coronati Lodge, and he was one of the founding members. That lodge is very involved at a very high level. On my father's side, I have been told that his father, and I have seen the papers, that he's illegitimate. I have also been told by a number of persons approaching me that he is an illegitimate Rothschild. Now, I was always told that that bloodline was impure. The Rothschilds are not looked upon within the Illuminati as a pure, high bloodline. They have a lot of arguments among themselves as to the purity of their bloodlines. And there is a group within, or there are more than one group within the Illuminati that consider themselves the purest of bloodlines and that they rule by right. They feel that they rule by right and not to be elected by the Pope or okayed by any type of Christianity to rule. So they have many disagreements, discords, and arguments among themselves. And that is a weak point with them, that they cannot agree, and they have big egos. And that is where they will eventually catch themselves up with their ego. I was chosen because of the bloodline, and I was chosen because I have psychic ability. This was tested out and shown when I was a very young child, about age 3. When I was 3 years old, I was causing objects to move without touching them. This is an ability that they look for. It's not important that you can move objects. That's not the important part. That shows that you have the psychic ability, which is what they look for. Because reptilian bloodlines, in a way, they are very psychic. They can read any of you and know what you're going to do before you do it. And they're not to be underestimated that way. But they cannot enter into any dimension higher than a 4th dimension. They do not have the genetics to do it. They were hoping, interbreeding with humans, that they would have the ability. They do not have it. They continue to utilize human beings for many purposes, and the purpose that they utilized me for were my psychic abilities, my ability to enter into higher dimensions, my ability
to bring down those that are still in this so-called fourth dimension into this physical realm. Some of the things that I can remember about the psychic ability that I had, my mother was constantly on me about poltergeist activity in the house, which she blamed on me. There were lighted spheres in the house, there were things moving in the house. And she talked about troubled children that have poltergeist activity around them. And I, at the time, in my multiplistic state, because I had multiple personality disorder, and the part of me that was out didn't have a clue. I didn't know why she was telling me this. And she was also very psychic. This is another point that I would like to make because it came down from her side of the family. She was a very psychic woman. And she was utilized, the way that she was utilized, I do not know because it was kept away from me. I was very apart, very separated from my mother, and they wanted it that way. I have seen others that were also very psychic, and this is something that they are the ones that are the forefront, the pushing source for a search for psychic people. I can remember telling people things that I knew that there was death around people. I would tell them, I see this, I see that you're going to come close to death, you're going to be in an accident, and this would happen. This happened with an art teacher that I had. I was taking oil painting lessons, and I told her that. I can actually remember I was in nursing school, going in and laying hands on somebody, and they were actually, the next day, left the hospital. They had been very ill. Enoch nos fala sobre os guardiões do céu que vieram. Ele disse que se chamavam anjos caídos e que queriam fazer sexo com os humanos. E seus filhos seriam gigantes. Então, teria havido contato sexual entre extraterrestres e humanos. O que isso significa? Bom, é muito simples. A interpretação de Erich von Däniken é que nós somos apenas uma interpretação de uma raça extraterrestre híbrida que começou nossa civilização há milhares e milhares de anos.
Aqui também temos provas da visita dos deuses. Lemos sobre os Vimaanas. São as naves espaciais que podiam voar a grandes alturas e somente quem tivesse visto ou ouvido o estrondo da partida de um foguete poderia escrever. Behima voou com sua Vimaana por um brilho incomum comparável ao do Sol e com o ruído de um trovão. Um famoso especialista hindu, professor Dr. Kandilal, que leciona na Universidade de Calcutá, traduziu textos muito antigos do Sababarbaan. Nesses textos, ele encontrou dados detalhados sobre seres extraterrestres. Estes seres elevavam-se no espaço com naturalidade. Uma luta com combates terríveis onde diversos aparelhos subiam aos céus e depois voltavam à Terra. Voavam de um lado para outro, até que repentinamente surgiu uma arma turca que os destruiu em pedaços que caíram pela cidade. Dava a impressão de que 1000 estrelas caíam sobre a Terra. A Guerra das Estrelas, como daí em diante foi chamada. Os velhos hindus faziam clara diferença entre o céu e firmamento. A concepção de céu estava ligada à eternidade, à felicidade, a uma sustentação espiritual após a morte. Se referiam a 3 cidades do céu. Eram grandiosas e muito bem construídas. Uma parecia de ferro, outra de prata e a terceira brilhava como ouro. Quando as 3 se encontraram no firmamento, provocaram um clarão assustador. Em busca de novas provas das visitas de seres extraterrenos, nossa próxima parada é Bagdá. No Museu Iraquiano, achamos uma nova prova. Aqui estão guardados escritos cunhados há quase 5.000 anos, que falam de seres que vieram à Terra em meio a estrondos e nuvens de fumaça. No início do século foram encontradas tábuas cunhadas onde era contada a epopeia de Gilgamesh, algo parecido com a Bíblia. Porém, os autores do Gilgamesh viveram 2000 anos antes dos autores da Bíblia. Gilgamesh, o herói desta epopeia, era uma mistura de Deus e homem. É incrível o que conta a 7ª tábua, o testemunho de uma viagem espacial. Após 12 horas longe da Terra, afirma categórico: olhe para baixo, para a terra. Como lhe parece? Olhe o mar. O que lhe parece? E a terra parecia mingau e o mar uma massa compacta. Foram quase as mesmas palavras dos astronautas americanos ao verem a Terra do espaço. Nas encostas do Noroeste, pinturas e desenhos dos mais remotos tempos da humanidade. Este desenho mostra a Vondina, segundo a lenda, a deusa da Via Láctea. Não pode ser coincidência que artistas no mundo inteiro tenham representado os mesmos seres sem ter tido o mesmo modelo. Na Austrália, na América, África, Europa e na Ásia. Este é um famoso Dogu do Japão. Estas estatuetas foram encontradas em Hansu e têm no mínimo 5.000 anos. O estudioso Kazantsev, um especialista na área, explica a respeito de sua coleção.
Tomo estas figuras por representações de astronautas alienígenas. Elas têm capacetes, filtros respiratórios, óculos escuros, pois em seus planetas estavam acostumados com pouca luz. Por ser sua roupa cheia de ar, deviam sofrer com nossa pressão e deviam controlá-la. Vejam as mãos, parecem mecânicas. Se alguém quiser me convencer que as figuras eram seus ídolos que viviam há 5.000 anos, então pergunto: e como explicar todos esses mecanismos? Professor Kazantsev mostra a semelhança entre o Dogu e o desenho do grande deus Marte, ainda que de lugares diferentes, distantes de si. Pesquisadores soviéticos acharam uma pintura numa encosta chinesa e a reproduziram. É preciso olhá-la várias vezes para compreender o legado de eras pré-históricas. Um ser que usa o capacete de um astronauta, respiradores e estranhos aparelhos. E no céu paira uma nave espacial que lembra a junção de dois pires. Não só no Uzbequistão, mas em todo o mundo encontramos representações de seres alados, verdadeiros enigmas. Na Guatemala foi encontrada essa escultura. Uma grande figura com braços em ângulos. Está vestida com uma roupa bem justa ao corpo, com uma espécie de cinto. Usa luvas com bolas nas mãos. O capacete tem a forma de uma cabeça de animal. É redondo como o capacete de um mergulhador. Percebe-se que possui orelhas desproporcionais ao seu tamanho. O capacete está ligado por um tubo a um cilindro preso às costas. Conforme mostra a figura, no centro do capacete, atrás do que poderíamos chamar de visor, podemos perceber a testa, o nariz e os olhos de quem veste o capacete. Como um prolongamento natural do nariz, um focinho de animal. Saindo de sua boca, observa-se o jato de respiração. A arqueologia reconhece, nesse caso, a representação de uma roupa de defesa maia. Eu gostaria de lembrá-los de que esses nativos desconheciam a tecnologia do avião, contudo tentaram imitar o seu formato exterior. Da mesma forma que aconteceu aqui, o escultor maia não entendia por que o capacete deveria expelir ar. Ele fez apenas aquilo que para ele era mais natural. Assim, no lugar daquilo que poderia ser um filtro de ar, ele esculpiu um focinho de animal. E em todos os cantos vimos também construções erguidas em homenagem a deuses que vieram do céu. Eu preciso que saibam. Isso é muito importante pelo que estamos lutando. Porque eu estou cansado, estou muito cansado da manipulação. Estou cansado da imprensa que está manipulando tudo o que está acontecendo. Eles não dizem a verdade, são mentirosos. Eles manipulam nossos livros de história. A história não é verdadeira, é uma mentira. Nossos livros de história estão mentindo. Vocês precisam saber disso. Vocês devem saber disso. Eles me chamam de anormal, me chamam de homossexual. Eles me chamam de molestador de crianças. Eles dizem que mudei minha cor da pele. Eles fazem de tudo para jogar o público contra mim. É
tudo uma grande conspiração. Vocês precisam saber disso. É hora para uma mudança. E não saiam desse prédio e esqueçam o que foi dito. Guarde no seu coração. Guarde também no seu subconsciente. E vamos fazer algo sobre isso. Nós precisamos. Sendo o artista que eu sou para a Sony, eu gerei bilhões de dólares para a empresa. Bilhões de dólares. Eles sempre acharam que minha mente está sempre na música, na dança. E usualmente é. Mas eles nunca pensaram que esse artista poderia derrubar eles.
E se eu disser para você que todos os anos os homens mais poderosos do país, políticos, empresários e até o presidente dos Estados Unidos, se encontram em um refúgio secreto no norte da Carolina para decidir o destino do país? Em 1878, o Bohemian Club fez sua primeira reunião em um lugar chamado The Grove. Ao longo dos anos, o restrito encontro de cavalheiros recebeu figuras como Walter Cronkite e Warren Buffett. Eu já ouvi todo tipo de história maluca sobre o que acontece no The Grove. Desde as origens do Projeto Manhattan em 1942, a indicação a candidatos à presidência desde 1900. E até a base política dos Estados Unidos seria decidida no The Grove. Mas os membros do Bohemian Club simplesmente não falam sobre o que acontece ali e as especulações são infinitas. Apenas os membros conhecem a verdade. Mas se alguém me contar que FDR, Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush e Clinton fazem parte da mesma organização secreta, eu vou querer saber tudo o que acontece nesse grupo. Nossa história começa no norte da Califórnia há mais de 100 anos atrás, quando moradores locais começaram a espalhar rumores de que rituais bizarros e ocultos estavam sendo praticados nas proximidades das antigas sequoias no condado de Sonoma. Com o passar das décadas, tornou-se evidente essas histórias incríveis que tinham base em fatos reais. E a origem era de um clube conhecido como Bohemian Grove. Entre meados dos anos 70 e começo dos anos 90, alguns repórteres tentaram invadir o Bohemian Grove, mas ninguém conseguiu. Os seguranças do Bohemian Grove os identificava, eram tirados da propriedade e acusados de invasão. Os segredos do Bohemian Grove pareciam, para muitos, que jamais viria à tona. Tudo isso mudou no dia 15 de julho de 2000, quando arrancamos o véu do mistério e invadimos com êxito o Bohemian Grove. Foi exatamente no dia sagrado deles e gravamos em fita o ritual da cremação de Cary. A nossa infiltração está relatada no meu documentário Segredos Obscuros dentro do Bohemian Grove. Ao passo que as notícias se espalharam ao redor do planeta de que o Bohemian Grove havia sido totalmente exposto e que seus segredos se tornaram públicos, ficavam de queixo caído ao saber que vários ex-presidentes americanos e primeiros ministros britânicos, chanceleres alemães, a elite de Hollywood, os líderes em negócios e também o pessoal do mundo acadêmico, além de presidente do Fundo Nacional, viajavam até o Bohemian Grove todo ano e que os ex-presidentes se encontravam lá desde a virada do século passado. Eles se chocavam a cada nova revelação de depravação ritualística. Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. One last question. I read a Washington Times article many years ago where you had a comment about the organization, and then now it's been in the Wall Street Journal, it's been in a lot of different newspapers, and that's the Bohemian Grove. And back in, what was it, 1996, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you, oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, I didn't run around naked like they do. I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? But we have public officials I'm sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there?
No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them Yes, up sir. after. Oh, I'm I just sorry. walked in. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. That was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual genuinely? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you ever and goodbye. been in the ritual? That's none of your damn business. Oh. That's right. Listen. You go around and make understandings with people and violate them. You ambush people on the streets, and that's inappropriate form of journalism. If you wish to practice that, that's fine, but don't ask others to respect you for it. If you want to, you can do. You're a free American, like anything you want. If you want to be uncivil and rude and ungentlemanly, that's up to you. But don't expect the rest of us to say, "Oh well, you're there, Mr. Gergen." I'm sorry, nobody sets policy in there. We try to be gentlemen, and obviously, you don't belong there. Weaving spiders coming out here? Yeah, that is a three-pointer. Woo! Look how strangely he behaved when we brought it up. Why is he acting so secretive? And why did he get so angry when he discovered that we'd snuck in? You see, they take it very, very seriously. This is one of the hallmarks of the occult and secret societies. The word occult means secret. Secrecy is part Eles têm pregado uma nova ordem mundial por mais de 100 anos. Eles se veem também como os salvadores da raça humana. Cada bilionário teve 15 minutos para apresentar suas prioridades para a reunião. De acordo com Bill Gates e seus programas de computador, ele conta em 8 bilhões e meio. Tudo parece tão civilizado, não é? Aqui está a decisão politicamente correta tomada nessa reunião. Um grupo que luta contra a liberdade, que tem mais dinheiro que o governo, acaba de decidir quantas pessoas vão ter a permissão de viver. Esse grupo de pessoas que está acima do governo agora terá que decidir critérios a serem usados para fazer a seleção dos quais não terão a permissão de viver. E como eles vão morrer. Será norteado politicamente por meios severos. Mas no final, muitas pessoas vão morrer. O encontro foi feito como se filantrópico, de pessoas que querem fazer o bem. Você pode colocar batom nos porcos, mas no final, os porcos continuarão sendo porcos. E da análise final, só tem uma forma de controlar a população. Decidindo quem tem permissão para viver e, acima de tudo, quem tem que morrer. Se eu te dissesse que a América tem seu próprio Stonehenge. Essas pedras gigantes de repente surgiram numa colina nos arredores de Atlanta, em 1980. O homem que mandou erguê-las ainda é desconhecido, assim como o real propósito do monumento. Na verdade, além do custo de $500 milhão, quase nada se sabe sobre essas pedras. Nada. Se trata de 107 toneladas de granito sólido, contendo mensagens em código que nelas foram entalhadas nos 8 idiomas mais comuns do mundo. Esses pilares retangulares estão precisamente dispostos para acompanhar ciclos astrológicos e solares. Para algumas pessoas, essas mensagens são um sinal do fim dos dias. Para outras, se trata de um chamado para um genocídio em enorme escala. Seja qual for o recado, eu quero saber quem é o autor, por que o monumento está numa colina isolada na Geórgia e qual seu real significado. Pedras Guia da Geórgia. Dewey Road, Geórgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está monitorada vendo a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Bud. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10.
10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz? A diretriz faz alguns crerem que as pedras guia estão conclamando um genocídio de bilhões de pessoas inocentes. Então, o que vocês acham disso? Tem alguma coisa estranha aí. Primeiro, quem era R.C. Christian? O que podemos descobrir sobre ele? E o senhor R.C. Christian está mesmo ligado à Ordem Rosa Cruz? Você não fica pensando o que será que passa pela cabeça de uma pessoa que concebe uma ideia dessas? Tenho que admitir que achei brilhante. Eu penso Achei assim mesmo. também. E talvez não seja necessário, mas se houver a necessidade, vai salvar a humanidade. Tá, mas querem saber, tem Não, tanta é que- arrogância nisso. Porque quem está contra essa coisa vai dizer, estão querendo brincar de Deus? Podemos estar falando de um grupo de pessoas que teve acesso a um conhecimento que a moderna tecnologia não pode te dar, entende? Ou seja, essa coisa vai estar aí depois que os computadores se forem? Ai, eu não quero que os computadores desapareçam. Eu não sei viver sem o meu celular. As pessoas acham que os maçons são fascinantes. Quero falar para vocês sobre os Rosa Cruzes. Christian Rosenkreuz, dizem, foi o fundador da Sociedade Secreta Rosa Cruz na Alemanha no início do século XV. Prepare-se. Ônibus de evacuação em massa cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. O que estariam preparando? Por que simularam a destruição do Cristo Redentor em um de seus filmes, que será lançado esse mês? Prepare-se, pois não se trata de um roteiro de Hollywood. Isso é real. A guerra contra o terrorismo é, na verdade, uma guerra contra o cidadão americano e sua liberdade. Mascara de forma eficiente a rápida erosão da liberdade e da privacidade. Erosão essa que é essencial para o sucesso da nova ordem mundial. Então nos oferece o Big Brother, dizendo que isso é necessário para nos proteger de terroristas. Na verdade, está sendo estabelecida para nos controlar, ao passo que nos encaminhamos para uma tirania. Há várias técnicas chaves de manipulação mental, que são ferramentas de propaganda muito poderosas. E a mais poderosa, que é usada em nós o tempo todo, é algo que chamamos de problema, reação, solução. Não é brincadeira. É uma técnica de manipulação mental que evita não só a oposição, a meta dos manipuladores, mas também manipula as pessoas a exigirem dos manipuladores que façam o que elas planejavam fazer de qualquer jeito. Uma vez que você vir essas técnicas e como funciona, você irá ver os noticiários da TV e ler os jornais com uma perspectiva totalmente diferente. Você começa criando em segredo um problema no mundo e garantindo que alguém leve a culpa na área pública, na mente da população. Poderia ser a desvalorização de uma moeda,
a queda de um governo, e no caso mais extremo poderia ser uma guerra, porque as duas grandes guerras do século XX foram financiadas ambos os lados pelas mesmas pessoas. E é possível provar. As mesmas pessoas que fundaram os aliados na Segunda Grande Guerra, que financiaram a União Soviética e que também financiaram Hitler. Por que eles fariam algo assim? Porque alguém financiaria ambos os lados de uma guerra. Quem se beneficia com uma guerra? Bem, gera enormes lucros, já que você está emprestando dinheiro a ambos os lados e o suprindo com armamentos. Mas a razão fundamental para uma guerra é mudar a natureza de uma sociedade pós-guerra. É o que vimos nas duas grandes guerras, que foram enormes exemplos de problema, reação, solução. Funciona assim. Os problemas são criados secretamente. Você então usa a mídia, o que não é difícil, para manipular a opinião pública em relação ao seu problema criado, até o ponto que a população diga: algo precisa ser feito. Isso não pode continuar. O que é sempre seguido de: eu entrego o meu poder. E o governo tem que fazer algo a respeito. E nesse momento, aqueles que criaram o problema e acham o culpado manipulando a reação pública, e então abertamente em todas as esferas públicas, nos jornais e na televisão, oferecem as soluções para os problemas que eles criaram. Dessa maneira, eles conseguem que a população exija deles o que eles queriam fazer desde o começo. Por exemplo, se você está no comando e quer pôr mais câmeras nas ruas, se você quer mais câmeras nas ruas, mais polícia armada, mais leis autoritárias, mais dissoluções de liberdade, e você quer que a população exija que você o faça, espalhe o medo de crime na população, cause colapso na sociedade para que haja mais crime, ou enfatize o crime para que seja pior em algumas áreas, assuste as pessoas, e a primeira coisa que fazem quando estão assustadas é procurar alguém para protegê-los do que eles têm medo. Então, faça com que as pessoas tenham medo de assalto. Faça com que tenham medo de sair nas ruas. E eles vão exigir que você lhes retire a liberdade. Exigir mais câmeras nas ruas, ou mais leis autoritárias. Então, onde estamos agora? 11 de setembro de 2001 foi o gatilho para pôr em prática rapidamente os planos da elite. Foi um pretexto encenado para a guerra, assim como foi feito com o afundamento do Lusitana, Pearl Harbor e a mentira do Golfo de Tonkin. Na verdade, se 11 de setembro o World Trade Center não tivesse sido planejado, seria uma exceção à regra. Foi usado para se dar início a duas guerras não provocadas e ilegais contra o Iraque e o Afeganistão. No entanto, 11 de setembro foi um pretexto para uma outra guerra, a guerra contra o cidadão americano. São todos, na verdade, um plano totalmente forjado para destruir as liberdades civis do cidadão americano e limitar a sua habilidade de contra-ataque. Se você contar uma mentira absurda e ficar repetindo-a, as pessoas eventualmente acreditarão. Isso foi dito por Joseph Goebbels. September 11, terrorists. Terrorismo. As palavras são repetidas de forma hipnótica. Terrorismo, terroristas, ameaça terrorista. E é claro, achamos que tem uma conexão com a Al-Qaeda, mas é a tão chamada guerra ao terrorismo que é esfregada em nossos rostos a toda hora como foco inescapável da nossa existência. Sim, há uma guerra à liberdade. E nos é dito que toda hora que temos que apoiar o presidente americano. E temos que apoiar a guerra do Iraque. Temos que apoiar essa guerra contra o terrorismo. Temos que apoiar todas essas leis que estão surgindo. Porque, é claro, elas foram feitas para nos ajudar. No entanto, quando você examina coisas como o ato patriota, isso permite ao FBI, para a manutenção da lei, utilizar o que eles chamam de surrupiar e dar uma olhada. Eles podem entrar na sua casa quando você não estiver presente e vasculhar todas as suas coisas sem você nunca ficar sabendo. Com isso, protege os seus direitos?
Isso é apenas um exemplo. Nós pensamos que somos livres. Nos feriados patriotas, nós sacamos nossas bandeiras e as balançamos. Cantamos canções patriotas como eu tenho orgulho de ser americano, eu me considero livre. Temos um programa governamental chamado de Eclon, em que eles escutam a toda a chamada telefônica, todo o e-mail, registram todos os fatos. Tudo isso é feito por computadores. Todas essas mensagens são mantidas indefinitivamente em disco. O que o povo americano precisa entender é que a enorme quantidade de dinheiro que está se gastando com a segurança não é para proteger os Estados Unidos, mas para ser usado para controlar a população americana, ao passo que nos encaminhamos para uma ditadura fascista. Atualmente nos Estados Unidos, sem o conhecimento da maioria da população controlada, sua casa pode ser vasculhada sem mandato, sem aviso prévio. Você pode ser preso sem acusação alguma revelada a você. Pode ser detido sem acesso a um advogado e legalmente torturado. Tudo sob a suspeita de que você talvez seja um terrorista. Se você quer um retrato do que está acontecendo neste país, percebemos como a história se repete. Em fevereiro de 1933, Hitler ensinou um falso ataque à Alemanha, incendiou o prédio do seu próprio parlamento e pôs a culpa em terroristas comunistas. Nas semanas subsequentes, ele aprovou o ato de permissão. Esse ato erradicou totalmente a Constituição alemã, destruindo a liberdade do povo. Ele então conduziu uma série de guerras todas calculadas, todas justificadas perante o povo alemão como necessárias para a manutenção da segurança interna. O mal existe de tal forma que ameaça todo homem, mulher e criança desta grande nação. Precisamos tomar procedimentos para assegurar nossa pátria. Assina George W. Bush. Palavra por palavra, o discurso de Adolf Hitler quando anunciou a Gestapo.